A chuva despenca sobre a metrópole paulistana como lágrimas do céu, transformando as ruas em espelhos escuros que refletem as luzes neon dos arranha-céus. O barulho ensurdecedor dos pingos contra o asfalto mistura-se ao ronco distante do trânsito, criando uma sinfonia urbana melancólica. Dentro de um Mercedes-Benz preto, Bruno Santana aperta o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados pela tensão. Aos 28 anos, ele possui tudo o que a sociedade considera sucesso. Um império empresarial herdado do pai, apartamentos em 3 países, relógios que custam mais que carros populares. Mas neste momento, enquanto observa as gotas escorrerem pelo para-brisa, sente-se como o homem mais pobre do mundo. Seus olhos castanho escuros, normalmente penetrantes e confiantes durante reuniões de negócios, agora refletem apenas cansaço. O terno italiano impecável, cortado sob medida, parece pesado sobre seus ombros largos. Ele passa a mão pelos cabelos negros, perfeitamente alinhados, desarrumando-os pela primeira vez em semanas. "Senhor Bruno, quer que eu assuma a direção?" pergunta Carlos, seu motorista de confiança há 5 anos, observando-o pelo retrovisor. "Não, Carlos. Preciso dirigir hoje. Preciso sentir que tenho controle sobre alguma coisa." A voz de Bruno soa rouca, carregada de uma amargura que nem ele mesmo compreende completamente. Há 3 horas, havia saído de mais uma festa beneficente no Hotel Copacabana Palace. Rostos conhecidos, sorrisos ensaiados, conversas vazias sobre investimentos e viagens internacionais. Mulheres deslumbrantes que o cercavam como borboletas atraídas pela luz, ou melhor, pelo brilho de sua conta bancária. Ele acelera pela Avenida Paulista. As luzes da cidade borrando-se em sua visão devido à velocidade e à chuva. O rádio toca uma música clássica suave, Chopin, mas nem mesmo a melodia consegue acalmar a tempestade interior que o consome. Bruno para no sinal vermelho próximo ao MASP e observa um casal de idosos correndo juntos sob um guarda-chuva pequeno demais para os dois. Eles riem, molhados até os ossos, mas genuinamente felizes. Algo dentro do peito de Bruno se aperta. Quando foi a última vez que riu assim? Quando foi a última vez que alguém se preocupou genuinamente com ele e não com seu patrimônio? 32 anos de vida e nenhuma lembrança que valha a pena. Murmura para si mesmo. O sinal abre e ele segue em frente, mas algo o faz desviar da rota habitual para casa. Talvez seja o cansaço das conversas superficiais. Talvez seja a necessidade de ver algo real, algo autêntico. Sem pensar conscientemente, dirige em direção à Zona Sul, depois para a Zona Leste, adentrando bairros que nunca frequentou. Camila Santos, 24 anos, encolhe-se sob a marquise precária do ponto de ônibus, tentando proteger-se da chuva que insiste em molhar seus pés através das frestas do toldo rasgado. O uniforme branco da padaria onde trabalha está ligeiramente úmido e ela puxa o casaco fino mais próximo ao corpo, tremendo não apenas pelo frio, mas pela exaustão de mais um dia longo. Seus cabelos castanho claros, normalmente presos em um rabo de cavalo prático, agora escapam da presilha em mechas rebeldes que grudam no rosto delicado. Os olhos verdes, grandes e expressivos, refletem uma mistura de cansaço e determinação que caracteriza sua personalidade. Mesmo após 14 horas de trabalho, há uma luz especial em seu olhar, algo que o dinheiro não pode comprar, nem as dificuldades conseguem apagar. Ela verifica o horário no celular simples, 23h47 min. O último ônibus já deveria ter passado há 15 minutos. Um suspiro escapa de seus lábios, enquanto calcula mentalmente o dinheiro que não tem para pagar um táxi até em casa. "Mãe vai ficar preocupada", sussurra, pensando em Dona Rosa, que certamente está acordada esperando sua chegada para dividir a janta simples que preparou. Camila trabalha na padaria São José desde os 19 anos, depois que seu pai faleceu em um acidente de trabalho.
O salário mal cobre as despesas da casa pequena onde mora com a mãe, mas ela nunca se permite reclamar. Pelo contrário, mantém sempre um sorriso gentil para os clientes, lembra-se dos pedidos habituais de cada um e trata todos com a mesma cordialidade. Desde o pedreiro, que compra pão francês às 6 da manhã, até a senhora elegante, que vem buscar croissants aos domingos. A chuva intensifica e Camila se encolhe mais. Suas mãos delicadas, calejadas pelo trabalho árduo, tremem ligeiramente enquanto ela tenta encontrar uma posição mais protegida. É então que nota os faróis de um carro se aproximando, diminuindo a velocidade. Bruno para o Mercedes a alguns metros do ponto de ônibus, observando a jovem através do para-brisa embaçado. Há algo em sua postura, a maneira como ela se mantém ereta, apesar das circunstâncias, a forma como não demonstra autocomiseração, que o intriga profundamente. Ele desliga o motor e sai do carro, sentindo imediatamente a chuva gelada penetrar em seu terno caro. Caminhando até ela, nota como seus olhos se arregalam ligeiramente, uma mistura de surpresa e precaução natural. Desculpe incomodar, diz Bruno, sua voz mais suave do que normalmente usa em reuniões de negócios. Vi que você está esperando há um tempo. Posso oferecer uma carona? Camila o estuda rapidamente. Homem bem vestido, carro caro, mas há algo em seus olhos que não parece ameaçador. Ainda assim, sua mãe sempre a ensinou a ser cautelosa. Obrigada, mas não precisa se incomodar. O ônibus deve chegar logo, responde ela, embora ambos saibam que isso provavelmente não é verdade a esta hora. Olha, Bruno diz, passando a mão pelos cabelos molhados, sei que deve parecer estranho, um desconhecido oferecendo carona. Mas está uma tempestade terrível e... Ele pausa, buscando as palavras certas. Honestamente, também preciso de uma boa ação hoje. Faz tempo que não faço algo genuinamente útil por alguém. Há uma sinceridade em sua voz que surpreende Camila. Ela o observa mais atentamente. Os olhos cansados, a postura ligeiramente curvada apesar da elegância, algo indefinível que sugere vulnerabilidade por trás da aparência confiante. Você não parece ser daqui, observa ela, ainda hesitante. Não sou. Me perdi, na verdade. Tanto literal quanto metaforicamente, se é que faz sentido. A honestidade crua de sua resposta desarma as defesas de Camila. Há uma pausa, enquanto ela considera as opções. Ficar na chuva esperando por um ônibus que pode não vir, ou aceitar a ajuda de um estranho que, por algum motivo, parece tão perdido quanto ela se sente às vezes. Tudo bem, decide finalmente, mas só se não for muito longe do seu caminho. Para falar a verdade, não tenho um caminho específico hoje, Bruno responde com um sorriso triste. Para onde você precisa ir? Enquanto se dirigem ao carro, Camila não pode deixar de notar como ele abre a porta do passageiro para ela. Um gesto de cortesia que não esperava. O interior do veículo é luxuoso, além de qualquer coisa que ela já havia experimentado. Bancos de couro macio, painel digital, um aroma sutil de perfume caro. Nossa, murmura involuntariamente acariciando o assento. Bruno percebe sua reação e sente uma pontada de algo. Culpa? Constrangimento? Há tanto tempo vive cercado por luxo que esqueceu como isso pode impressionar outras pessoas. Desculpe pelo exagero, diz ele, ligando o carro. Herança de família. Às vezes, acho que o carro é mais impressionante que o dono. Camila ri suavemente, um som cristalino que Bruno não ouve há meses. Não precisa se desculpar por ter coisas bonitas. Só não estou acostumada com tanto refinamento. Eles seguem em silêncio por alguns minutos, apenas o som suave do motor e da chuva batendo no teto. Bruno sente-se estranhamente confortável na presença dela. Não há perguntas sobre seu trabalho,
Não há olhares calculistas avaliando seu valor financeiro, apenas uma presença serena que o acalma. Você trabalha até tarde sempre? Pergunta ele, quebrando o silêncio. A padaria fecha às 10, mas hoje tivemos um evento especial, uma encomenda grande para uma festa de aniversário. Fiquei para ajudar a organizar tudo. Camila ajeita o casaco, ainda ligeiramente úmido. E você? Também volta tarde do trabalho? Bruno hesita. Como explicar que acabou de sair de uma festa onde cada drink custava mais que o salário dela de uma semana? Como falar sobre reuniões de negócios em coberturas de hotéis 5 estrelas quando ela claramente luta para pagar o transporte público? Estava em um evento. Não exatamente trabalho, mas relacionado a negócios. Ele opta pela vagueza, não querendo mentir, mas também não querendo criar um abismo social entre eles logo no primeiro encontro. Deve ser interessante ter uma vida social relacionada ao trabalho, comenta Camila, genuinamente curiosa. Eu quase não tenho tempo para amigos. Quando não estou na padaria, estou ajudando minha mãe em casa ou estudando. Estudando o quê? Os olhos de Camila se iluminam, e Bruno percebe que tocou em algo importante para ela. Administração no curso noturno da faculdade pública. Demoro 3 anos para terminar o que outros fazem em 4, mas vale a pena. Sonho em ter meu próprio negócio um dia, talvez uma padaria ou quem sabe uma lanchonete. Ela para, ligeiramente constrangida. Deve parecer pouco ambicioso para alguém como você. Alguém como eu? Bruno pergunta, genuinamente curioso sobre como ela o percebe. Bem, pelo carro, pelas roupas. Você deve ter estudado em universidades caras. Deve ter começado a carreira em empresas grandes. Bruno sente um nó no estômago. Se ela soubesse que ele nunca precisou lutar por nada, que tudo foi servido em bandeja de prata, que nunca teve que escolher entre pagar as contas e realizar sonhos. A vida me deu oportunidades, diz cuidadosamente. Mas isso não torna seus sonhos menos válidos ou importantes. Na verdade, acho incrível você conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Isso exige uma força que eu não sei se tenho. Camila o observa de soslaio, surpresa com a humildade em sua voz. Há algo neste homem que não se encaixa com a imagem que ela faria de alguém rico. Uma melancolia profunda. Uma busca por algo que o dinheiro aparentemente não conseguiu comprar. Acho que você subestima sua própria força, diz ela suavemente. Não é qualquer pessoa que para ajudar uma estranha na chuva. Eles chegam à rua onde Camila mora. Uma área simples, casas pequenas grudadas umas nas outras, mas bem cuidadas. Mesmo na escuridão e com a chuva, Bruno pode ver que há carinho nos pequenos jardins, nas cores escolhidas para as fachadas, na organização das calçadas. É ali, aponta Camila para uma casa azul clara com uma pequena varanda. A luz da sala está acesa. Minha mãe sempre espera acordada. Bruno para o carro em frente ao portão pequeno, mas nenhum dos dois faz menção de sair imediatamente. Há algo no ar, uma conexão inexplicável que nenhum deles quer quebrar ainda. Obrigada pela carona, diz Camila, finalmente se movendo para abrir a porta. Você salvou minha noite. Na verdade, Bruno responde, olhando-a diretamente nos olhos, acho que você salvou a minha. Camila para, a mão na maçaneta, processando suas palavras. Há uma sinceridade em sua voz que a faz hesitar. Não sei seu nome, realiza ela de repente. Bruno Santana. Camila Santos. Ela sorri, e Bruno sente como se o sol tivesse aparecido em meio à tempestade. Espero que encontre o que está procurando, Bruno. Ela sai do carro e corre até a porta de casa, parando uma vez para acenar antes de entrar. Bruno fica observando até que a porta se feche e a luz da sala se apague alguns minutos depois, sabendo que ela está conversando com a mãe sobre o dia,
dividindo os pequenos momentos que tornaram as 14 horas de trabalho suportáveis. Sozinho novamente, Bruno não liga o carro imediatamente. Pela primeira vez em anos, sente que algo mudou dentro dele. Não sabe explicar o que nem como, mas a jovem que acabou de conhecer despertou algo que ele pensava ter perdido: a capacidade de se conectar genuinamente com outra pessoa. Ele olha para as próprias mãos no volante, mãos que nunca conheceram calos ou ferimentos por trabalho árduo, mãos que assinaram contratos milionários, mas nunca consolaram alguém por amor genuíno. Pensa em Camila, estudando à noite depois de trabalhar o dia todo, sonhando com uma pequena lanchonete própria, com a mesma paixão que ele sentia quando criança ao brincar com blocos de construção. A chuva diminui gradualmente, mas Bruno permanece estacionado, olhando para a casa azul clara. Pela primeira vez em muito tempo, tem algo para esperar. A possibilidade de vê-la novamente, de continuar a conversa que mal começaram, de descobrir se a sensação estranha e maravilhosa em seu peito pode se transformar em algo real. Quando finalmente liga o carro e parte em direção ao seu apartamento de cobertura em Moema, Bruno leva consigo mais que a lembrança de uma boa ação. Leva a esperança de que talvez, apenas talvez, exista uma maneira de preencher o vazio que o dinheiro nunca conseguiu curar. E na casa azul clara, Camila está deitada em sua cama simples, olhando para o teto e pensando em olhos castanho escuros, cheios de tristeza, em uma voz gentil que falava sobre estar perdido e na sensação estranha de que suas vidas se cruzaram por um motivo maior que o simples acaso. A tempestade passa, deixando São Paulo lavada e renovada. E em dois cantos muito diferentes da cidade, duas pessoas adormecem pensando uma na outra, sem saber que este encontro casual sob a chuva mudará suas vidas para sempre. O sol atravessa as janelas do piso ao teto da cobertura de Bruno, criando padrões dourados no mármore branco do piso. O apartamento de 400 metros quadrados é um exemplo de design moderno. Móveis minimalistas de marcas europeias, obras de arte contemporânea nas paredes, uma vista panorâmica da cidade que vale milhões. Mas Bruno mal nota a beleza ao seu redor, enquanto toma o café da manhã sozinho na mesa de jantar que comporta 12 pessoas. Ele mexe distraidamente o café gourmet preparado por Neuza, sua governanta, enquanto olha pela janela em direção à zona leste. Seus pensamentos voam para uma casa azul clara, para olhos verdes que brilhavam ao falar de sonhos simples, mas genuínos. Senhor Bruno, o motorista já está esperando, anuncia Neuza, uma senhora de 60 anos que trabalha para a família há 2 décadas. Sua primeira reunião é às 9. Neuza, Bruno diz de repente, fazendo-a parar na porta. Você já se perguntou se vale a pena ter tanto quando se tem tão pouco do que realmente importa? A governanta o observa com carinho maternal. Ela o viu crescer, presenciou suas conquistas profissionais e também sua crescente melancolia. Senhor Bruno, seu pai dizia que dinheiro é uma ferramenta. O que importa é como usamos essa ferramenta. Ela se aproxima e pousa a mão no ombro dele. Talvez seja a hora de descobrir para que o senhor quer usá-la. Bruno sorri pela primeira vez em semanas, lembrando-se da sabedoria simples de Neuza. Sabe de uma coisa? Cancele as reuniões de hoje. Preciso fazer algo diferente. Meia hora depois, Bruno está ao volante de seu carro, dirigindo não em direção ao escritório no Itaim Bibi, mas rumo à Zona Leste. Não tem um plano específico, apenas uma vontade inexplicável de reencontrar a jovem que, em 30 minutos de conversa, conseguiu despertar mais interesse genuíno do que qualquer pessoa em meses. Camila está atrás do balcão, organizando os pães frescos que chegaram do forno há pouco. O uniforme branco impecável, os cabelos presos com cuidado, o sorriso caloroso para cada cliente que entra, ela é a personificação da profissional dedicada.
Mas seus pensamentos, de vez em quando, escapam para a noite anterior, para o homem elegante que a deixou com tantas perguntas sem resposta. Bom dia, Flor, disse seu Antônio, dono da padaria, um homem de 50 anos com barriga saliente e coração generoso. Você parece diferente hoje, mais radiante. Ah, seu Antônio! Camila ri, organizando os croissants na vitrine. Deve ser porque dormi bem ontem. Não peguei chuva. Conseguiu pegar o ônibus? Camila hesita um momento. Na verdade, ganhei uma carona, um morador da região. Ela não mente exatamente, mas também não conta toda a verdade. Há algo sobre o encontro da noite anterior que parece íntimo demais para ser compartilhado levianamente. A campainha da porta toca e Camila levanta o olhar automaticamente com seu sorriso profissional. Mas o sorriso se transforma em surpresa genuína quando vê Bruno entrando na padaria, olhando ligeiramente deslocado em seu terno impecável no ambiente simples e aconchegante. Bruno, ela diz, sem conseguir esconder a alegria na voz. Oi, Camila. Ele se aproxima do balcão e ela percebe que ele parece menos cansado que na noite anterior. Espero que não se importe com a visita. Estava passando pela região e pensei em tomar um café. Seu Antônio observa a interação com interesse, notando o nervosismo sutil de Camila e a maneira como os olhos do jovem elegante se iluminam ao vê-la. Claro. Que tipo de café você gostaria? Camila pergunta, assumindo sua postura profissional. Mas Bruno pode ver o rubor delicado em suas bochechas. O que você recomenda? O café passado da Dona Marlene é especial. Ela torra os grãos com um segredo que nunca revelou para ninguém. Camila sorri e Bruno percebe como ela se orgulha genuinamente do local onde trabalha. Então quero esse, e talvez um pão na chapa? Enquanto Camila prepara o pedido, Bruno observa o ambiente. A padaria é pequena, mas acolhedora, com prateleiras de madeira, um balcão antigo, mas bem cuidado, e o aroma irresistível de pães frescos preenchendo cada canto. Há algo autêntico ali que seus restaurantes 5 estrelas nunca conseguiram replicar. Primeira vez aqui? Pergunta seu Antônio, aproximando-se com curiosidade natural. Sim, senhor, sou Bruno. Ele estende a mão e o dono da padaria a aperta com firmeza. Antônio Silva, muito prazer. E pode me chamar de seu Antônio. Todo mundo aqui faz isso. O homem estuda Bruno discretamente. Você não é da região, né? Não, moro em Moema, mas estava explorando a cidade ontem e acabei descobrindo este cantinho especial. Camila traz o café e o pão na chapa, colocando-os cuidadosamente na mesa pequena perto da janela. Espero que goste. Dona Marlene ficará feliz em saber que alguém de tão longe aprovou o café dela. Bruno prova o café e sua expressão muda genuinamente. Nossa, isso é excepcional. Melhor que muitos cafés caros que já tomei. A satisfação no rosto de Camila é palpável. Ela aprendeu o segredo com a avó, que veio de Minas Gerais nos anos 50. É uma receita de família. Camila, posso fazer uma pergunta estranha? Bruno diz, baixando a voz. Ela senta na cadeira ao lado dele durante uma pausa no movimento da manhã. Pode. Você já se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Como se acordasse todos os dias representando um papel que não escolheu? A pergunta pega Camila de surpresa pela profundidade e honestidade. Ela o estuda por um momento, vendo além das roupas caras para o homem vulnerável por trás. Às vezes, responde ela cuidadosamente, especialmente depois que meu pai morreu. De repente, tive que ser adulta aos 19 anos, assumir responsabilidades que não esperava. Mas... Ela pausa, escolhendo as palavras. Acho que a diferença é que, mesmo quando a vida não é o que planejamos, podemos encontrar propósito no que fazemos. Como cuidar da minha mãe, ajudar os clientes aqui, estudar para construir algo melhor. Bruno absorve suas palavras. E quando você sente que tudo que tem foi dado de bandeja?
Quando não sabe se merece o que possui? Todo mundo merece felicidade e oportunidades, Bruno. A questão não é se merecemos o que temos, mas o que fazemos com isso. Camila inclina a cabeça, curiosa. Você parece carregar um peso muito grande para alguém tão jovem. Antes que Bruno possa responder, um grupo de pedreiros entra na padaria, conversando alto sobre o trabalho do dia. Camila se levanta imediatamente, voltando ao balcão para atendê-los com a mesma cordialidade que dedicou a Bruno. Ele a observa, impressionado com sua capacidade de fazer cada pessoa se sentir especial e bem-vinda. Bom dia, pessoal, ela cumprimenta. Os de sempre. Claro, minha filha, responde um dos homens, claramente um frequentador assíduo. 6 pães franceses, 2 cafés duplos e... Ele olha para Bruno discretamente. Um pouco de fofoca sobre o rapaz elegante que está tomando café com nossa princesa. Camila ri, balançando a cabeça. Vocês são impossíveis. Bruno, estes são os senhores que constroem a cidade toda manhã antes do resto de nós acordar. Bruno se levanta e se aproxima. Muito prazer, senhores. Bruno Santana. Os pedreiros o cumprimentam com cordialidade, mas Bruno percebe o olhar avaliativo, não hostil, mas protetor em relação a Camila. É claro que ela é querida na comunidade. Você trabalha com o quê, rapaz? Pergunta Dona Maria, uma senhora elegante que entrou logo após os pedreiros. Negócios, administração de empresas. Bruno responde vagamente. Ah, que coincidência. Dona Maria sorri. Nossa Camila estuda administração. Uma menina brilhante essa. Vai longe na vida. Bruno olha para Camila, que corou ligeiramente com elogio. Tenho certeza de que sim. Conforme a manhã avança, Bruno observa Camila interagir com dezenas de clientes. Ela conhece os nomes de quase todos, lembra das preferências, pergunta sobre familiares, oferece palavras de encorajamento para quem está passando por dificuldades. Há uma generosidade natural em cada gesto que fascina Bruno. Ela é especial, né? Diz seu Antônio, aproximando-se de Bruno durante um momento mais calmo. Muito, Bruno admite. Trabalham aqui há 5 anos, nunca faltou um dia, nunca reclamou das horas extras e ainda estuda à noite. Seu Antônio faz uma pausa. Mas você já sabe disso, né? Conversaram bastante ontem. Bruno o olha surpreso. Como sabe? Ela chegou hoje diferente, mais leve, sabe? Faz tempo que não vejo Camila assim. O homem põe a mão no ombro de Bruno. Só espero que suas intenções sejam boas, rapaz. Ela já sofreu o suficiente. Foram boas até agora e continuarão sendo. Bruno responde com sinceridade. Por volta das 11 da manhã, o movimento diminui temporariamente. Camila se aproxima de Bruno, que havia pedido mais 2 cafés durante sua visita estendida. Você não deveria estar trabalhando? Ela pergunta divertida. Provavelmente, mas este é o melhor escritório que já tive. Bruno sorri, gesticulando para o ambiente acolhedor. Bruno, Camila diz, mais séria agora, posso perguntar o que você realmente faz? Não para julgar, mas porque, bem, você parece muito mais complicado do que negócios sugere. Ele respira fundo. É hora de ser mais honesto, mesmo que gradualmente. Minha família tem empresas, várias na verdade, construção, incorporação imobiliária, algumas franquias. Ele hesita. Eu herdei a responsabilidade quando meu pai morreu, há 3 anos. Deve ser muito peso, Camila diz gentilmente. E o pior é que não sei se sou bom nisso. Tenho consultores, gerentes, uma equipe inteira que realmente entende do negócio. Eu só assino papéis e vou a reuniões. Mas você deve ter estudado para isso, se preparado. Administração na FGV, MBA em Londres. Tudo pago, tudo garantido. Há amargura em sua voz.
Às vezes me pergunto quem eu seria se tivesse que lutar pelo que quisesse, como você está fazendo. Camila fica quieta por um momento, processando esta revelação. Bruno não é apenas alguém bem de vida. Ele é genuinamente rico, herdeiro de um império empresarial. Mas em vez de se sentir intimidada, ela sente compaixão pela dor evidente em seus olhos. Sabe o que eu acho? Ela diz finalmente. Acho que você se subestima. Não é qualquer pessoa que questionaria o próprio valor, que procuraria algo além do que já tem. E não é qualquer pessoa que pararia para ajudar uma estranha na chuva. Ou que voltaria no dia seguinte para tomar café numa padaria a 40 quilômetros de casa, Bruno adiciona, com um sorriso tímido. Ou isso, Camila ri. Por que voltou mesmo? Bruno a olha diretamente nos olhos. Porque ontem à noite, pela primeira vez em anos, me senti como uma pessoa real. E queria sentir isso de novo. O momento é interrompido pela chegada de um grupo de estudantes universitários, claramente colegas de Camila, pela familiaridade com que a cumprimentam. Camila, não vai acreditar no que aconteceu na aula de ontem, diz uma jovem loira, animada. Professor Mendes disse que você tem potencial para ser aceita no programa de intercâmbio, adiciona outro colega. Intercâmbio? Bruno pergunta interessado. Ah, é um programa da universidade, Camila explica um pouco constrangida. 6 meses estudando administração na Argentina, mas é só um sonho. Não tenho como bancar as despesas. Seus colegas continuam conversando animadamente sobre aulas e projetos, e Bruno percebe como Camila se transforma nesse ambiente. Mais intelectual, mais confiante, debatendo ideias com paixão genuína. Você deveria tentar o intercâmbio, Bruno diz depois que os estudantes partem. Com que dinheiro? Camila ri, mas sem amargura. Entre o trabalho e os estudos, mal consigo me manter. Mas está tudo bem. Sonhar não custa nada. E se custasse menos do que você imagina? Camila o olha com curiosidade, mas antes que possa perguntar o que ele quer dizer, seu Antônio a chama para ajudar com um pedido especial. Bruno fica observando-a trabalhar, uma ideia começando a formar em sua mente. Pela primeira vez em anos, vê uma possibilidade de usar sua riqueza para algo que realmente importa. Não para impressionar sócios ou investidores, mas para ajudar alguém genuinamente merecedor a realizar um sonho. Quando Camila retorna, Bruno já está se preparando para sair. Preciso ir, ele diz relutante. Mas posso voltar? Quero dizer, amanhã talvez? Claro, Camila sorri. Mas você tem certeza de que quer dirigir 40 quilômetros só para tomar café? Por este café e por esta companhia? Com certeza. Ele paga a conta, deixando uma gorjeta generosa, mas não excessiva, o suficiente para ser gentil, sem ser ostensivo. Ao sair, acena para seu Antônio e os outros funcionários que já o tratam como um frequentador regular. Até amanhã, Camila. Até amanhã, Bruno. Bruno chega ao escritório de vidro e aço no meio da tarde, encontrando sua secretária, Amanda, com uma pilha de documentos urgentes e uma expressão de leve reprovação. Bruno, você perdeu 3 reuniões importantes hoje, ela diz, profissional, mas preocupada. Eu sei, Amanda. Remarca para amanhã, por favor. Tudo bem, mas os investidores do projeto Vila Madalena estão impacientes e seu tio Roberto ligou 2 vezes perguntando onde você estava. Bruno suspira. Roberto, irmão mais novo de seu pai, sempre foi o mais pragmático da família, questionando cada decisão que não seguisse a linha tradicional dos negócios. Manda ele subir, por favor. E 15 minutos depois, Roberto Santana entra na sala. Um homem de 45 anos, cabelos grisalhos, ternos conservadores e uma expressão perpetuamente preocupada. Bruno, onde você estava hoje? Temos responsabilidades, prazos, pessoas dependendo de nós. Estava conhecendo a cidade, tio, explorando novos mercados. Roberto o estuda com desconfiança. Que tipo de mercados?
Bruno hesita. Como explicar que passou a manhã numa padaria simples, conversando com uma jovem que trabalha como balconista? Como falar sobre a sensação de autenticidade que não sentia há anos? Mercados emergentes, comunidades que podem se beneficiar de nossos projetos de responsabilidade social. Não é mentira exatamente. Bruno realmente começou a pensar em como sua empresa poderia contribuir para comunidades como aquela onde Camila vive. Responsabilidade social? Roberto franze a testa. Bruno, somos uma incorporadora. Nosso trabalho é construir e vender imóveis, gerar lucro para os investidores. Deixa filantropia para quem tem tempo sobrando. E se pudéssemos fazer as duas coisas, lucrar e ajudar? Rapaz, você está bem? Desde quando se interessa por essas coisas? Bruno se levanta e caminha até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Desde quando percebi que construir prédios vazios para pessoas que já têm demais não está me fazendo feliz. Roberto se aproxima, preocupado. Bruno, sei que a morte do seu pai foi difícil. E sei que assumir a empresa tão jovem foi um peso. Mas você não pode deixar sentimentos pessoais interferirem nos negócios. E se os sentimentos pessoais forem justamente o que estava faltando? A conversa é interrompida pela chegada de Amanda com uma xícara de café. Bruno prova e imediatamente faz uma careta. Comparado ao café de Dona Marlene, isso parece água suja. Amanda, você pode descobrir se temos algum projeto social ativo ou programas de bolsas de estudo? Temos as doações de final de ano para o Hospital de Câncer e o orfanato, ela responde, consultando suas anotações. Quero expandir isso. Bolsas de estudo para universitários talentosos de baixa renda, especialmente programas de intercâmbio. Roberto balança a cabeça. Bruno, não sei o que está acontecendo com você, mas espero que passe logo. Temos uma empresa para administrar. Depois que o tio sai, Bruno fica sozinho em sua sala, olhando para a foto emoldurada dele com o pai na formatura da faculdade. Pela primeira vez, se pergunta se o pai aprovaria as mudanças que está considerando. Maurício Santana era um homem de negócios astuto, mas também tinha princípios sólidos. Talvez ele entendesse. Bruno pega o telefone e disca para Amanda. Quero que você pesquise programas de intercâmbio universitário na Argentina, especialmente para estudantes de administração, e descubra quais são os custos e requisitos. Para algum projeto específico? Para alguém específico, Bruno murmura, pensando em olhos verdes que brilhavam ao falar de sonhos aparentemente impossíveis. Enquanto o sol se põe sobre São Paulo, Bruno trabalha pela primeira vez em meses com verdadeiro propósito. Não está apenas cumprindo obrigações herdadas, está planejando algo que pode fazer diferença na vida de alguém que realmente merece. E a 40 quilômetros de distância, Camila está no ônibus voltando para casa depois das aulas, pensando no homem misterioso que apareceu em sua vida como uma tempestade, perturbador, mas também revigorante. Ela não sabe ainda que suas vidas estão prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum dos dois pode imaginar. A noite cai sobre a cidade. Mas para ambos, algo novo está nascendo, a possibilidade de que duas pessoas de mundos diferentes possam encontrar, uma na outra, exatamente o que precisavam para se tornarem versões melhores de si mesmas. A casa azul clara parece ainda menor por dentro do que por fora, mas cada canto respira carinho e cuidado. A sala de estar combina móveis de épocas diferentes. Um sofá reformado da década de 80, uma estante de madeira pintada à mão, cortinas floridas feitas pela própria Dona Rosa. Nas paredes, fotografias de família contam a história de 3 gerações. O casamento dos avós de Camila, a formatura do ensino médio dela, momentos felizes que não precisaram de dinheiro para acontecer.
Camila está sentada à pequena mesa de jantar, livros de administração espalhados ao seu redor, quando Dona Rosa emerge da cozinha carregando 2 xícaras de chá de camomila. Filha, você vai furar os olhos estudando com essa luz fraca, diz a mãe, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos presos em um coque simples e mãos que contam a história de uma vida de trabalho. Estou quase terminando, mãe. Só mais este capítulo sobre gestão financeira. Dona Rosa senta-se ao lado da filha, observando-a com o carinho maternal que nunca diminuiu, apesar das dificuldades. Camila, posso fazer uma pergunta indiscreta? Camila levanta os olhos dos livros curiosa. Quem é o rapaz que está passando na padaria todos os dias? Camila sente o calor subir as bochechas. Seu Antônio contou? Não precisou. Você está diferente, mas radiante, e hoje chegou em casa cantarolando. Dona Rosa sorri. Faz tempo que não vejo você assim. É só um amigo, mãe, um cliente que gosta de conversar. Um cliente que dirige 40 quilômetros para tomar café? Camila suspira, percebendo que não consegue esconder nada da mãe. Ele é diferente, mãe. Não é como os outros homens que já tentaram me impressionar. Diferente como? Ele me escuta de verdade, faz perguntas sobre meus sonhos, meus estudos. E há uma tristeza nos olhos dele, como se estivesse procurando algo que perdeu. Camila pausa, escolhendo as palavras. Ele parece perdido, mas de um jeito que me faz querer ajudar. Dona Rosa estuda o rosto da filha com a sabedoria de quem criou uma criança sozinha por 5 anos. Só me promete uma coisa, minha filha. Promete que vai proteger seu coração. Você tem um coração muito generoso e às vezes isso pode machucar. Prometo, mãe. Mas mesmo fazendo a promessa, Camila sabe que é tarde demais para proteger completamente seu coração. Nos últimos 5 dias, Bruno se tornou parte de sua rotina de uma forma que ela não esperava. Suas conversas se tornaram o ponto alto de seus dias, e ela se pega pensando nele durante as aulas, no trabalho, antes de dormir. Bruno está na varanda de sua cobertura, olhando as luzes da cidade, enquanto fala ao telefone com Amanda, que trabalhou até tarde, pesquisando o programa de intercâmbio argentino. Então, resumindo, ela diz, o programa custa aproximadamente R$15 mil por semestre, incluindo moradia, alimentação e material didático. As inscrições se encerram na próxima semana. E os critérios de seleção? Excelência acadêmica, proficiência em espanhol, carta de motivação e capacidade financeira. Amanda pausa. Bruno, posso perguntar por que o interesse repentino em programas de intercâmbio? Bruno observa um avião cruzando o céu noturno, levando pessoas para destinos desconhecidos, realizando sonhos. Só curiosidade profissional, Amanda. Obrigado pela pesquisa. Ele desliga e fica na varanda por mais 1 hora, pensando. R$15 mil. Menos do que ele gasta em um fim de semana em Búzios, menos do que o valor de seu relógio, uma quantia insignificante em sua conta bancária. Mas para Camila, representa quase 2 anos de salário. A ironia não escapa a Bruno. Ele poderia facilmente pagar o intercâmbio, mas isso criaria uma dívida emocional que mudaria completamente a dinâmica entre eles. Como oferecer ajuda sem parecer condescendente? Como usar sua riqueza de forma que preserve a dignidade dela? Seu celular toca. É uma mensagem do tio Roberto. Reunião amanhã às 8h. Projeto. Vila Madalena não pode mais esperar. Bruno suspira, lembrando-se das responsabilidades que deixou de lado. Mas, pela primeira vez, essas responsabilidades parecem menos importantes que a perspectiva de tomar café com Camila na manhã seguinte. Bruno chega à padaria às 10 da manhã, seu horário habitual agora. Mas encontra um movimento incomum. Um grupo de pessoas bem vestidas está fotografando o interior, medindo espaços, fazendo anotações. Camila está atrás do balcão, visivelmente tensa,
tentando atender os clientes normais, enquanto os estranhos circulam pelo ambiente. Bom dia! Bruno se aproxima, preocupado. Está tudo bem? Ah, Bruno! O rosto de Camila se ilumina ao vê-lo, mas a preocupação permanece. Estão fazendo uma avaliação do imóvel. Seu Antônio se aproxima, claramente angustiado. Bruno, que bom que chegou. Talvez você entenda dessas coisas melhor que nós. Que tipo de avaliação? O proprietário quer vender o prédio, explica Camila. Apareceu uma proposta de uma incorporadora para construir um prédio residencial no lugar. Bruno sente um frio no estômago. Que incorporadora? Seu Antônio consulta um papel. Santana Incorporações. Conhece? O mundo de Bruno para por um momento. Sua própria empresa está prestes a destruir o lugar que se tornou seu refúgio, que se tornou o mundo de Camila. Conheço... De nome, ele consegue dizer, a voz saindo estranha. Ofereceram muito dinheiro, continua seu Antônio. O proprietário disse que não consegue recusar. Temos 2 meses para encontrar outro lugar. Camila está organizando nervosamente os pães, tentando manter a composura profissional. Vai ser difícil encontrar outro emprego na região. E seu Antônio, ele não tem dinheiro para montar outra padaria. Bruno observa a angústia genuína em seus rostos. Para eles, não é apenas um imóvel sendo vendido. É uma comunidade sendo desfeita, empregos sendo perdidos, um ponto de encontro social desaparecendo. Com licença, diz um dos avaliadores aproximando-se do balcão. Vocês são os funcionários? Eu sou o gerente, responde seu Antônio com dignidade. O novo projeto vai incluir uma área comercial no térreo. Talvez haja oportunidade para um estabelecimento menor. Menor? Camila não consegue esconder a indignação. Esta padaria serve à comunidade há 15 anos. As pessoas dependem dela. Entendo, senhorita, mas é o progresso. A região está se valorizando. Bruno se contém para não revelar sua identidade ali mesmo. Em vez disso, se afasta discretamente e liga para Amanda. Amanda, preciso de informações sobre o projeto Vila Madalena. Não, desculpe, que projeto temos na cidade Tiradentes? Cidade Tiradentes? Deixe-me verificar. Ah, sim, projeto residencial na Rua das Flores. Aquisição de um prédio comercial antigo para a construção de um condomínio de classe média. Quando foi aprovado esse projeto? Na semana passada. Seu tio Roberto aprovou enquanto você estava explorando mercados. Bruno fecha os olhos, sentindo o peso da ironia cruel, enquanto ele descobria um novo propósito na vida através daquele lugar. Sua própria empresa conspirava para destruí-lo. Amanda, cancele esse projeto. Como assim cancele? Pare tudo, agora. E me arranje uma reunião urgente com Roberto. Ele volta para dentro da padaria, onde Camila está conversando baixinho com seu Antônio. Ambos parecem mais velhos. O peso da incerteza envelhece as pessoas rapidamente. Camila, Bruno se aproxima. Posso falar com você um momento? Eles saem para a pequena área dos fundos da padaria, onde há 2 cadeiras de plástico e alguns vasos de plantas que Camila cuida durante as pausas. Bruno, desculpe toda essa confusão hoje. Não é exatamente o ambiente tranquilo que você estava acostumado a encontrar aqui. Camila, e se eu dissesse que posso ajudar com isso? Ela o olha, confusa. Como? Bruno respira fundo. É hora de revelar mais sobre quem ele realmente é, mesmo que isso mude tudo entre eles. Eu não fui completamente honesto sobre meu trabalho, minha família. Nós temos mais influência no setor imobiliário do que eu deixei transparecer. Que tipo de influência? O tipo que pode conversar com incorporadoras, que pode sugerir projetos alternativos, que pode... Ele hesita. Que pode fazer com que projetos sejam cancelados. Camila o estuda atentamente. Bruno, o que exatamente você está dizendo? Estou dizendo que posso salvar a padaria.
E por que você faria isso? A pergunta simples e direta de Camila o desarma completamente. Por que ele faria isso? Porque se apaixonou pelo lugar, porque se apaixonou por ela, porque pela primeira vez em sua vida encontrou algo que vale a pena proteger. Porque este lugar é especial, porque você é especial e porque... Ele para, reunindo coragem para a honestidade completa, porque perder isso seria como perder a única coisa real que aconteceu na minha vida. Camila fica em silêncio por um longo momento, processando suas palavras e a intensidade com que ele as disse. Bruno, não sei o que dizer. É muito generoso da sua parte querer ajudar, mas não posso aceitar que você mova montanhas por nossa causa. E se não for só por vocês? E se for também por mim? Antes que Camila possa responder, seu Antônio aparece na porta dos fundos. Desculpem interromper, mas os avaliadores estão indo embora e querem falar com vocês. De volta ao salão principal, o líder da equipe se aproxima com um ar profissional. Concluímos a avaliação. A venda deve ser finalizada nas próximas 2 semanas. Recomendo que comecem a procurar alternativas. E se o comprador mudasse de ideia? Pergunta Bruno casualmente. O homem ri. Improvável. A Santana Incorporações tem fama de nunca desistir de um projeto e estão pagando 30% acima do valor de mercado. Depois que os avaliadores saem, a padaria fica em silêncio. Os clientes regulares percebem a tensão e fazem seus pedidos em voz baixa, como se estivessem em um velório. Bruno sente o peso da responsabilidade, não apenas por salvar o lugar, mas por limpar a confusão que sua própria empresa criou. Mas mais que isso, sente a responsabilidade de não decepcionar Camila, de mostrar que sua riqueza pode ser uma força para o bem. Seu Antônio, Bruno se aproxima do dono da padaria. O senhor tem os documentos do aluguel? Tenho, mas por quê? Quero entender melhor a situação legal. Talvez haja alguma brecha, alguma forma de negociar. Seu Antônio busca uma pasta com documentos antigos. Enquanto Bruno os examina, Camila se aproxima. Você realmente acredita que pode fazer alguma coisa? Vou tentar, mas preciso de tempo e preciso que vocês confiem em mim. Por que você se importa tanto assim? Bruno olha ao redor da padaria. Seu Antônio organizando nervosamente os pães. Dona Marlene na cozinha cantarolando para disfarçar a angústia. Os clientes regulares conversando baixinho sobre o futuro incerto de seu ponto de encontro diário. Porque aqui eu me sinto como deveria me sentir sempre. Porque vocês me aceitaram sem saber quem eu sou ou quanto dinheiro tenho. E porque... Linelli olha diretamente para Camila. Porque não posso deixar que destruam algo tão bom. A reunião com Roberto é tensa desde o primeiro minuto. O tio de Bruno está sentado atrás de sua mesa, cercado por plantas de projetos e calculadoras financeiras, com a expressão de quem não tem paciência para sentimentalismos. Bruno, você enlouqueceu? Cancelar um projeto lucrativo por quê? Por uma padaria velha? Porque não precisamos desse projeto específico. Temos dezenas de outros em andamento. E desde quando você se importa com padarias? Desde quando você se importa com qualquer coisa que não seja assinar papéis e receber dividendos? A crítica dói, porque tem um fundo de verdade. Roberto está certo. Até 2 semanas atrás, Bruno não se importava com nada, além de cumprir obrigações herdadas. As pessoas mudam, tio. E talvez seja a hora de a empresa mudar também. Mudar para quê? Para uma ONG? Bruno, temos responsabilidades com investidores, funcionários, parceiros. E se pudéssemos cumprir essas responsabilidades de uma forma que também ajudasse comunidades? Roberto se recosta na cadeira, estudando o sobrinho com uma mistura de preocupação e frustração. Tudo bem, vou fazer uma pergunta direta. Tem uma mulher envolvida nisso? Bruno hesita um segundo tarde demais. Ah, Bruno! Roberto balança a cabeça. Uma mulher, obviamente, e deixe-me adivinhar, ela trabalha nessa padaria? Não é só sobre ela. Claro que é.
Você está apaixonado e está confundindo hormônios com princípios morais. Roberto se levanta e caminha até a janela. Seu pai fez a mesma coisa uma vez. Se apaixonou por uma garota de família simples, quase jogou tudo fora por ela. O que aconteceu? Ele acordou para a realidade. Percebeu que mundos diferentes não se misturam facilmente. Casou com sua mãe, uma mulher da mesma classe social, e construiu o império que você herdou. As palavras de Roberto ecoam na mente de Bruno, plantando sementes de dúvida que ele tenta ignorar. Isso não é a mesma coisa. Não é? Bruno, você mal conhece essa garota. Sabe o que ela realmente quer? Sabe se não está interessada no seu dinheiro? Ela nem sabe quem eu realmente sou. Ainda melhor, você está vivendo uma fantasia, fingindo ser alguém que não é. O que vai acontecer quando ela descobrir a verdade? Bruno não tem resposta para isso. A verdade é que tem evitado pensar no momento inevitável em que Camila descobrirá não apenas que ele é rico, mas que é o herdeiro da empresa que está destruindo seu mundo. Tio, só estou pedindo para pausar um projeto. Não é o fim do mundo. É o começo de uma mudança que você vai se arrepender. Roberto volta para sua mesa. Mas tudo bem. Você é o dono. Vou pausar o projeto por 30 dias. Isso te dá tempo para pensar com clareza. Obrigado. Não me agradeça ainda. E Bruno, quando essa fantasia acabar e você voltar para a realidade, ainda vamos ter uma empresa para administrar. Então não tome nenhuma decisão irreversível. Bruno volta à padaria no final do dia, encontrando Camila sozinha organizando o caixa. O movimento da tarde foi menor que o habitual. A notícia da possível venda se espalhou rapidamente pela vizinhança. Como foi sua tarde? Ela pergunta, notando a tensão em seu rosto. Produtiva. Consegui algumas informações sobre o projeto. E tenho boas notícias. O projeto foi suspenso temporariamente. Vocês têm pelo menos mais um mês antes de qualquer decisão final. O rosto de Camila se ilumina. Sério? Como você conseguiu essa informação? Contatos no setor imobiliário. Às vezes é útil conhecer as pessoas certas. Camila o abraça impulsivamente, um gesto espontâneo de gratidão que os pega desprevenidos. Por um momento, eles ficam assim. Bruno, sentindo o perfume suave de seu cabelo. Camila, sentindo a segurança de seus braços. Quando se separam, há um momento de consciência mútua. Algo mudou entre eles. O que começou como curiosidade e afeição está se transformando em algo mais profundo. Bruno, Camila diz suavemente, não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só continue sendo você. Eles se olham em silêncio, e Bruno percebe que chegou a um ponto sem volta. Está se apaixonando por uma mulher que não sabe quem ele realmente é, que não sabe que ele é a causa indireta de seus problemas, que não sabe que ele pode resolver todos os problemas dela com uma simples transferência bancária. Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você soubesse que alguém está escondendo algo importante sobre si mesmo, mas por motivos que não são ruins, você daria uma chance para essa pessoa explicar? Camila franze a testa intrigada. Depende. Que tipo de coisa? Algo sobre status social, sobre posição na vida. Bruno, você está falando de você? Ele respira fundo, pronto para contar tudo, quando a campainha da porta toca e seu Antônio entra radiante. Camila, Bruno, vocês não vão acreditar. O proprietário ligou. A incorporadora cancelou o projeto. Podemos ficar. A alegria de seu Antônio é contagiante. E logo outros funcionários e clientes regulares começam a chegar, transformando a padaria em uma festa improvisada. Mas Bruno se sente dividido entre a satisfação de ter ajudado e a culpa de não ter contado toda a verdade. Camila o procura no meio da comemoração. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Eu tinha esperanças. Bruno,
Quem você realmente é? Antes que ele possa responder, Dona Marlene aparece com um bolo improvisado e a festa recomeça. Mas a pergunta de Camila fica no ar, e ambos sabem que a hora da verdade está se aproximando. Enquanto a comunidade comemora ao redor deles, Bruno e Camila compartilham um momento de compreensão silenciosa. Suas vidas estão se entrelaçando de forma irreversível, mas ainda há segredos entre eles que podem mudar tudo. A noite cai sobre a padaria São José, agora salva da destruição, mas Bruno sabe que salvou apenas uma batalha. A guerra entre seus dois mundos, o da riqueza herdada e o da autenticidade encontrada, ainda está por ser travada. 2 semanas se passaram desde que a padaria foi salva, e Bruno estabeleceu uma rotina que jamais imaginou possível. Todas as manhãs na padaria, algumas tardes no escritório cumprindo obrigações mínimas e 3 noites por semana esperando Camila sair da faculdade para oferecê-la carona para casa. Hoje não é diferente. Ele está encostado no Mercedes, observando os estudantes saírem do prédio de administração. O campus é simples, mas vibrante, cheio de jovens determinados que trabalham durante o dia e estudam à noite, perseguindo sonhos com uma força que Bruno inveja profundamente. Camila emerge do prédio carregando uma pilha de livros, conversando animadamente com 2 colegas. Ela usa jeans desbotados, uma blusa simples de algodão e tênis gastos, mas há algo em sua postura, a confiança de quem está no seu elemento, que a faz brilhar mais que qualquer mulher de alta sociedade que Bruno já conheceu. "Bruno!" Ela acena, despedindo-se dos colegas. "Pensei que você não viria hoje." "Promessa é promessa." Ele sorri, abrindo a porta do passageiro para ela. "Como foi a aula?" "Incrível." Camila se acomoda no banco, seus olhos brilhando de entusiasmo. Professor Mendes falou sobre gestão de mudanças organizacionais. É fascinante como pequenas alterações na estrutura de uma empresa podem revolucionar completamente seus resultados. Bruno liga o carro, sorrindo com a paixão genuína de Camila pelos estudos. "Conte-me mais." Durante o trajeto para casa, Camila explica conceitos que Bruno conhece na teoria, mas nunca realmente aplicou. Ela fala sobre liderança participativa, responsabilidade social corporativa, sustentabilidade empresarial, temas que soam revolucionários vindos de uma estudante de 24 anos que trabalha numa padaria. "Sabe o que mais me impressiona?" Camila diz enquanto passam por um semáforo. "Como as empresas grandes podem impactar positivamente comunidades inteiras se quiserem. Imagine se uma incorporadora, em vez de simplesmente demolir um prédio antigo, criasse um projeto que preservasse os negócios locais e ainda gerasse lucro." Bruno engole em seco. Ela está descrevendo exatamente o tipo de projeto que ele poderia implementar, o tipo de mudança que poderia fazer na Santana Incorporações. "É uma ideia interessante", ele diz cuidadosamente. "Você acha que seria viável financeiramente?" "Com certeza." Professor Mendes mostrou casos de sucesso na Argentina e no Chile. Projetos mistos que combinam preservação cultural com desenvolvimento urbano. É o futuro da construção civil responsável. Eles param em frente à casa de Camila, mas nenhum dos dois faz menção de sair do carro imediatamente. Esses momentos se tornaram preciosos para ambos. Um espaço íntimo, onde podem falar sobre tudo. "Bruno", Camila diz suavemente, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Porque você nunca me convida para conhecer sua casa ou me apresenta aos seus amigos?" A pergunta que Bruno temia finalmente chegou. Ele olha através do para-brisa, vendo a luz acesa na janela da sala. Dona Rosa esperando a filha chegar. "É complicado", ele responde finalmente. "Complicado como?" "Meu mundo é diferente do seu, e tenho medo de que, se você conhecê-lo, pode não gostar da pessoa que eu sou lá." Camila se vira para encará-lo completamente.
Bruno, você acha que eu sou superficial a ponto de julgar você pela sua casa ou seus amigos? Não é isso. É que ele para, lutando com as palavras. E se minha vida for tão diferente da sua que criar um abismo entre nós? E se não criar? E se for exatamente o que preciso para entender você melhor? Bruno a olha nos olhos, vendo a sinceridade absoluta ali. Pela primeira vez, considera realmente contar toda a verdade. Camila, se eu te contasse algo sobre mim que mudasse completamente sua percepção de quem eu sou, você me daria uma chance de explicar? Depende, ela responde honestamente. Se for algo que não machuca ninguém, sim. Se for algo que mostra que você tem sido falso comigo, seria mais difícil. Bruno sente o peso das palavras. Não foi falso, exatamente, mas certamente omitiu verdades fundamentais. Que tal se formos tomar um café no sábado? Ele sugere, tomando uma decisão. Em um lugar diferente, e eu conto tudo sobre mim. Tudo? Tudo. Camila sorri aliviada. Eu adoraria, mas pode ser na padaria mesmo. Gosto dos nossos cafés lá. Não, dessa vez precisa ser em outro lugar. Confia em mim? Confio. Eles se despedem com um beijo no rosto que demora um pouco mais que o habitual, e Bruno observa Camila entrar em casa antes de partir. Enquanto dirige de volta para Moema, ele ensaia mentalmente como contar a verdade sem destruir tudo que construíram juntos. Bruno está na varanda com uma taça de vinho, olhando a cidade adormecida. Seu celular toca. Uma mensagem de Amanda com a agenda do dia seguinte. 3 reuniões importantes, uma conferência sobre mercado imobiliário, jantar com investidores japoneses. Ele olha para o calendário e percebe algo que o atinge como um soco no estômago. Amanhã é aniversário da morte de seu pai. 3 anos desde que Maurício Santana sofreu o infarto que mudou a vida de Bruno para sempre. Pega o telefone e disca para Amanda, mesmo sendo 2 da manhã. Bruno, está tudo bem? Ela atende sonolenta. Amanda, desculpe ligar tarde. Preciso cancelar tudo amanhã. Mas as reuniões são importantes. Cancele. E você pode pesquisar floricultura que entregue no cemitério São Paulo? Claro. Flores para seu pai? Sim. E Amanda, obrigado por cuidar de tudo sempre. Depois de desligar, Bruno vai até o escritório em casa e abre o cofre onde guarda documentos importantes. Lá dentro, além de papéis da empresa, há uma foto que ele não olha há meses, ele e o pai, no último Natal que passaram juntos. Maurício Santana era um homem imponente, mas com olhos gentis. Construiu o império empresarial do zero, sempre mantendo princípios éticos sólidos. Bruno se pergunta o que o pai pensaria de suas decisões recentes. Bruno está ajoelhado em frente ao túmulo de mármore preto, onde lê-se Maurício Santana, 1965-2022. Empresário, pai, homem de princípios. As flores que Amanda providenciou, rosas brancas, as favoritas do pai, estão arranjadas cuidadosamente ao lado da lápide. Pai, Bruno fala baixinho, estou confuso. Você sempre disse que o dinheiro é uma responsabilidade, não um privilégio. Mas como usar essa responsabilidade quando ela pode destruir a única coisa real que encontrei? Uma brisa suave balança as árvores ao redor, e Bruno fecha os olhos, lembrando-se da voz do pai. Bruno, o sucesso verdadeiro não é medido pelo que você constrói, mas pelo que você preserva, não apenas patrimônio, mas valores, relacionamentos, a capacidade de olhar no espelho e gostar do homem que vê. Conheci uma mulher, pai, Bruno continua. Ela é tudo que você diria ser valioso em uma pessoa. Honesta, trabalhadora, sonhadora, mas ela não sabe quem eu realmente sou. E tenho medo de que, quando souber, tudo mude. Ele fica em silêncio por um longo momento, observando outras pessoas visitando seus entes queridos.
famílias simples trazendo flores colhidas em jardins caseiros, idosos que passam horas conversando com lápides, crianças que não entendem completamente onde estão, mas sentem a importância do momento. Acho que sei o que você diria, Bruno murmura. Que a verdade é sempre o caminho mais difícil, mas o único que vale a pena. Bruno chega à padaria mais cedo que o habitual, encontrando Camila atendendo uma cliente idosa com paciência infinita, enquanto ela decide entre diferentes tipos de pão. Não, querida, este aqui é muito duro para meus dentes, e aquele ali. Este é perfeito para a senhora, Dona Conceição. Macio, fresquinho, saiu do forno há 1 hora. Bruno observa a interação, tocado pela gentileza genuína de Camila. Não há pressa, não há irritação, apenas cuidado sincero com uma cliente que provavelmente comprará apenas 2 pães. Quando Dona Conceição sai, satisfeita com sua compra, Camila se aproxima de Bruno. Você chegou cedo hoje. Está tudo bem? Estive visitando meu pai. Ah, Camila percebe a melancolia em sua voz. Quer falar sobre isso? Eles se sentam na mesa perto da janela e Bruno conta sobre a visita ao cemitério, sobre as lições do pai, sobre a sensação de carregar um legado que às vezes parece pesado demais. Ele parece ter sido um homem sábio, Camila comenta. Era. E acho que ficaria desapontado comigo se soubesse como tenho administrado a herança que ele deixou. Por quê? Bruno hesita. É a abertura perfeita para começar a contar a verdade, mas algo o interrompe, sua própria covardia. Porque tenho tomado decisões baseadas no coração, não na razão. E isso é ruim? No mundo dos negócios pode ser. Camila pega a mão dele sobre a mesa, um gesto simples, mas íntimo. Bruno, seu pai te criou para ser o homem que você é. Se seu coração está guiando suas decisões, talvez seja porque ele te ensinou valores corretos. Camila, Bruno diz reunindo coragem, sobre nosso encontro de sábado, estou ansiosa. Pode ser que você fique surpresa com algumas coisas que vou te contar. Boas ou ruins surpresas. Isso depende de como você interpretar. Antes que possam continuar a conversa, a campainha da porta toca e 3 pessoas bem vestidas entram. 2 mulheres e um homem, claramente fora do ambiente usual da padaria. Bruno reconhece imediatamente Patrícia Montenegro, socialite paulistana e filha de um dos maiores investidores da Santana Incorporações. Ela está acompanhada de 2 amigas, obviamente fazendo turismo pela periferia. Que bonitinho! Patrícia exclama, olhando ao redor como se estivesse em um zoológico. É tão autêntico. Bruno se encolhe na cadeira, esperando que ela não o reconheça. Mas Patrícia tem uma memória fotográfica para pessoas importantes. Bruno! Bruno Santana! Ela grita, aproximando-se com um sorriso exagerado. Querido, o que você está fazendo aqui? O mundo de Bruno desmorona em câmera lenta. Camila olha confusa entre ele e a mulher elegante, que obviamente o conhece bem. Patrícia, ele consegue dizer. Que surpresa. Surpresa? Querido, você simplesmente desapareceu. Ninguém te vê mais nas festas. Suas secretárias cancelam todas as reuniões sociais. Patrícia para, percebendo Camila. Ah, entendo. Você está pesquisando? Pesquisando? Camila repete confusa. Patrícia, talvez possamos conversar outro dia. Bruno tenta controlar a situação. Não seja bobo. Apresente-me a sua amiga. Patrícia estende a mão para Camila com condescendência mal disfarçada. Sou Patrícia Montenegro. E você é? Camila Santos. Ela responde educadamente, mas Bruno percebe a tensão em sua voz. Que coincidência! Meu pai está investindo no novo projeto de vocês aqui na região. Claro que agora entendo por que Bruno cancelou aqueles apartamentos horríveis. Patrícia ri. Muito esperto misturar negócios com prazer.
Camila olha para Bruno e ele vê o momento exato em que as peças se encaixam em sua mente. A expressão dela muda de confusão para choque, depois para algo que parece traição. Apartamentos? Camila pergunta lentamente. Claro, querida. A Santana Incorporações ia construir um lindo condomínio aqui, mas nosso Bruno teve um ataque de consciência. Patrícia ri, como se tivesse contado uma piada hilária. Santana Incorporações, Camila repete, olhando fixamente para Bruno. Patrícia, acho melhor vocês irem. Bruno diz firmemente. Que grosseria, estávamos apenas sendo sociáveis. Patrícia percebe a tensão no ar. Oh, querido, você não contou para ela quem você é? Que travesso! Depois que Patrícia e suas amigas saem, rindo e comentando sobre a aventura na periferia, Bruno e Camila ficam em silêncio absoluto. Santana Incorporações, Camila diz finalmente, sua voz estranhamente calma. A empresa que queria demolir a padaria. Camila, eu posso explicar? Você é o dono da empresa que queria destruir este lugar. Sim, mas... E você sabia. Desde o primeiro dia, você sabia. Bruno não consegue negar. Sabia. Camila se levanta lentamente como se estivesse em transe. Por isso você conseguiu cancelar o projeto. Por isso você sempre tinha contatos no setor imobiliário. Camila, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você mentiu para mim durante semanas? Que fingiu ser alguém que não é? Eu nunca fingi ser outra pessoa. Só omiti algumas informações. Algumas informações. A voz de Camila sobe pela primeira vez. Bruno, você é bilionário. Você é o herdeiro de um império empresarial. Isso não são algumas informações. Isso é quem você é. Outros clientes na padaria começam a olhar, percebendo a discussão. Seu Antônio se aproxima, preocupado. Está tudo bem aqui? Está, seu Antônio. Camila responde, recuperando o controle. Bruno estava apenas se apresentando adequadamente. Bruno sente o sarcasmo cortante em suas palavras. Camila, eu queria te contar. Estava planejando contar no sábado. Depois de semanas me deixando me sentir como uma idiota. Você deve ter achado muito divertido. A pobrezinha da periferia que não sabe com quem está falando. Nunca foi assim. Não foi? Então como foi? Você se divertindo com a novelinha da moça simples, matando tempo entre uma reunião de negócios e outra? Camila, você sabe que não é isso. Você sabe o que sinto por você. Eu não sei mais nada sobre você, Bruno. Ou seria melhor chamar de Senhor Santana. A dor na voz de Camila é palpável. Bruno tenta se aproximar, mas ela recua. Não. Você mentiu para mim sobre quem é, sobre o que faz, sobre tudo que importa. E pior, você deixou que eu falasse sobre meus sonhos, minhas dificuldades, minha vida, sabendo que para você tudo isso deve parecer patético. Nunca pareceu patético. Seus sonhos me inspiraram. Sua força me fez querer ser uma pessoa melhor. Que pessoa melhor, Bruno? A que mente por semanas ou a que finalmente resolveu brincar de filantropia? As palavras atingem Bruno como facadas. Ele vê lágrimas começando a formar nos olhos de Camila, mas ela as reprime com força. Camila, por favor. Eu preciso trabalhar e você precisa voltar para o seu mundo. Este é meu mundo agora. Você é meu mundo agora. Não, Bruno. Seu mundo é onde você sempre esteve. Aqui você só estava visitando. Ela se afasta, voltando para trás do balcão, assumindo sua postura profissional. Mas Bruno vê suas mãos tremendo enquanto ela organiza pães que já estão perfeitamente organizados. Camila, por favor, vá embora. Bruno fica parado por um momento, querendo dizer algo que possa consertar tudo, mas percebendo que não há palavras para isso. Deixa dinheiro na mesa para pagar o café e caminha em direção à porta. Na saída, ele se vira uma última vez. Camila, eu sei que estraguei tudo, mas o que sinto por você é real. Talvez seja a única coisa real na minha vida.
Ela não responde, não olha para ele. Bruno sai da padaria sentindo que deixou ali não apenas a mulher por quem se apaixonou, mas também a versão melhor de si mesmo que ela o ajudou a descobrir. Do lado de fora, encostado no carro, Bruno olha através da janela da padaria. Camila está chorando agora, sendo consolada por seu Antônio e outros funcionários. A comunidade que o acolheu sem julgamentos agora o vê como o que sempre foi, um estranho de outro mundo que machucou uma de suas próprias. Enquanto dirige de volta para Moema, Bruno percebe que cometeu o erro que seu tio Roberto havia previsto. Confundiu uma fantasia temporária com a realidade permanente de suas vidas fundamentalmente diferentes. Mas ao contrário do que Roberto sugeriu, Bruno sabe que o que sente por Camila não é fantasia. E talvez, justamente por ser real, seja ainda mais doloroso perdê-lo. A cobertura luxuosa parece um mausoléu. Bruno está sentado no chão da sala, encostado no sofá de couro italiano, cercado por garrafas vazias de uísque e papéis espalhados. Não se barbeou, não trocou de roupa desde ontem, e os olhos vermelhos refletem 3 noites sem dormir adequadamente. Nas suas mãos, trêmulas, está um relatório financeiro da Fundação Beneficente da empresa. Números que mostram anos de doações automáticas, transferências bancárias frias para instituições que ele nunca visitou, caridade sem coração. É exatamente o tipo de filantropia superficial que Camila descreveu com tanto desdém. Seu celular toca incessantemente. Roberto, Amanda, investidores preocupados com sua ausência repentina das reuniões. Mas Bruno não consegue se importar com nada disso. A única ligação que espera nunca chega. Ele pega o celular e, pela 100ª vez em 3 dias, começa a digitar uma mensagem para Camila. As palavras se formam e se apagam. Camila, me perdoa. Nunca quis machucar você. Posso explicar tudo. Todas soam ocas, inadequadas para a magnitude do que fez. A campainha do interfone o sobressalta. Bruno olha o relógio. 3 da manhã. Quem poderia ser? Senhor Bruno? A voz de Neuza soa preocupada através do interfone. Tem uma senhora aqui embaixo querendo falar com o senhor. Diz que é urgente. Que senhora? Dona Rosa Santos. O coração de Bruno para por um momento. A mãe de Camila está aqui, no meio da madrugada. Isso só pode significar que algo terrível aconteceu. Manda subir, Neuza, rápido. Bruno corre para o banheiro, joga água no rosto, tenta se tornar minimamente apresentável. Quando a porta do elevador se abre, Dona Rosa emerge. Uma mulher pequena em um apartamento gigantesco, mas com uma dignidade que preenche todo o espaço. Dona Rosa, Bruno se aproxima desesperado. Está tudo bem com a Camila? Fisicamente sim, emocionalmente. Ela faz uma pausa, estudando o estado deplorável de Bruno. Acho que vocês dois estão na mesma situação. Dona Rosa caminha pela sala, observando as obras de arte, os móveis caros, a vista panorâmica da cidade. Não demonstra intimidação, apenas curiosidade respeitosa. Posso sentar? Claro, claro. Quer água, café, alguma coisa? Um copo d'água seria bom. Bruno vai até a cozinha gourmet, suas mãos tremendo enquanto serve a água. Quando volta, Dona Rosa está observando uma foto emoldurada dele com o pai. Seus pais? Meu pai. Minha mãe morreu quando eu era criança. Sinto muito. Perder um pai é difícil. Perder os dois... Ela aceita o copo d'água. Obrigada. Eles se sentam em silêncio por um momento. Bruno não consegue interpretar a expressão de Dona Rosa. Não há raiva, mas também não há cordialidade. Dona Rosa, como a senhora me encontrou? Não foi difícil. Santana Incorporações, Bruno Santana. Ela dá de ombros. Uma pesquisa rápida na internet. A senhora veio aqui para entender, ela o interrompe. Minha filha está destruída há 3 dias. Não come, quase não fala,
Faltou ao trabalho pela primeira vez em 5 anos. E você, pelo que posso ver, não está muito melhor. Bruno abaixa a cabeça envergonhado. Dona Rosa, eu nunca quis machucar a Camila. Eu sei que não acredita em mim, mas, na verdade, eu acredito. Bruno levanta os olhos, surpreso. Camila me contou sobre você muito antes de descobrir quem você realmente é. Falava de um homem gentil, perdido, que a fazia rir, que se interessava pelos sonhos dela. Isso não era mentira, era? Não, isso nunca foi mentira. Então me explique por que você não contou a verdade. Bruno respira fundo, organizando pensamentos que estão em turbilhão há dias. No começo foi porque faz tanto tempo que alguém me vê apenas como Bruno, não como o herdeiro, o dono da empresa, o homem rico. Com ela eu me sentia normal, humano. Ele pausa. Depois, quando percebi que estava me apaixonando, tive medo de que a verdade mudasse tudo. E mudou. Mudou, mas não da forma que eu imaginava. Eu achei que ela poderia se interessar pelo meu dinheiro. Nunca imaginei que ela se sentiria traída. Dona Rosa observa Bruno atentamente. Minha filha trabalha desde os 15 anos, criou calos nas mãos, economiza cada centavo, luta por cada oportunidade. Para ela, honestidade não é apenas uma virtude, é sobrevivência. Pessoas pobres não podem se dar ao luxo de mentir ou de confiar em quem mente. As palavras atingem Bruno como um soco. Ele nunca pensou nessa perspectiva. Eu estraguei tudo. Não estraguei? Talvez. Ou talvez ainda haja uma chance de consertar. Como? Ela nem quer me ver. Dona Rosa se levanta e caminha até a janela, observando a cidade que desperta lá embaixo. Bruno, posso te fazer uma pergunta? O que você faria se não fosse rico? Como assim? Se você perdesse tudo amanhã, o dinheiro, a empresa, este apartamento, o que você faria da vida? Bruno nunca considerou essa possibilidade seriamente. Eu não sei. Pense. Ele fecha os olhos, imaginando. Acho que tentaria construir algo, não um império como meu pai, mas algo que fizesse diferença. Talvez trabalharia com desenvolvimento comunitário, projetos sociais. Com a Camila? Se ela me perdoasse, sim. Em 1 segundo, Dona Rosa se vira para ele. Então faça isso. Mas eu não perdi tudo. Não, mas você perdeu o que mais importa. A confiança da pessoa que ama, e isso pode ser pior que perder dinheiro. Ela volta a se sentar, agora com uma expressão mais suave. Bruno, minha filha está sofrendo, porque descobriu que o homem por quem se apaixonou não era quem ela pensava. Mas talvez o problema não seja quem você é, talvez seja quem você escolhe ser. Não entendo. Você pode continuar sendo o herdeiro que cumpre obrigações e vive uma vida vazia, ou pode se tornar o homem que ela conheceu na padaria. Alguém que usa seus recursos para fazer o bem, que valoriza pessoas acima de lucros. Bruno absorve as palavras, sentindo algo que não sentia há dias, uma faísca de esperança. A senhora acha que ela me perdoaria? Não sei, mas sei que se você provar que mudou de verdade, que aprendeu com o erro, talvez haja uma chance. Dona Rosa se levanta para ir embora. Mas tem que ser mudança real, Bruno. Não gestos vazios ou promessas. Ação. Como provo que mudei? Seja o homem que ela merece. Não para reconquistá-la, mas porque é o certo a fazer. Bruno entra no escritório pela primeira vez em 1 semana, barbeado, de terno limpo, mas com uma determinação nos olhos que Amanda nunca viu antes. Bruno, graças a Deus você voltou. Roberto está furioso. Os investidores japoneses cancelaram o jantar e... Amanda, cancele tudo hoje. Preciso de algumas informações urgentes. Que tipo de informações? Quero uma lista de todos os nossos projetos ativos. E quero saber quais comunidades serão impactadas por cada um deles. Amanda franze a testa, confusa. Para quê?
para reavaliar nossa estratégia. Quero saber se podemos modificar os projetos para beneficiar as comunidades locais em vez de apenas deslocá-las. Bruno, isso pode impactar significativamente a margem de lucro. Então, vamos encontrar formas de manter a lucratividade sem sacrificar pessoas. Roberto aparece na porta, claramente irritado. Bruno, onde você esteve? Temos crises para resolver. Tio, preciso falar com você. Urgente. Na sala de reuniões, Bruno apresenta sua visão: transformar a Santana Incorporações em uma empresa de desenvolvimento sustentável, que constrói preservando comunidades, que gera lucro criando valor social. Você enlouqueceu de vez, Roberto balança a cabeça. Isso é negócio, não trabalho social. Por que não pode ser os dois? Porque idealismo não paga conta, Bruno. Temos responsabilidades com acionistas, funcionários. E se eu provar que podemos cumprir essas responsabilidades e ainda fazer o bem? Como? Bruno apresenta um plano que desenvolveu durante a noite insone. Projetos mistos que combinam desenvolvimento residencial com preservação de negócios locais, criação de espaços comunitários, programas de capacitação para moradores. De onde você tirou essas ideias malucas? De uma estudante de administração que entende mais de desenvolvimento sustentável que qualquer um dos nossos consultores. Roberto o estuda com suspeita. A moça da padaria, ela me mostrou que podemos ser lucrativos e éticos ao mesmo tempo. E onde ela está agora? Não falando comigo, porque descobriu que menti sobre quem eu sou. Então, por que você quer implementar as ideias dela? Bruno pausa, percebendo a resposta pela primeira vez com total clareza. Porque são certas, e porque quero me tornar alguém digno de tê-las ouvido. Bruno está esperando no estacionamento da faculdade quando Camila sai do prédio. Ela para quando o vê, a expressão endurecendo imediatamente. O que você está fazendo aqui? Camila, por favor, só 5 minutos. Não temos nada para conversar. Temos sim, sobre sua apresentação na faculdade. Camila franze a testa. Que apresentação? Desenvolvimento urbano sustentável. Seu professor mencionou que você está trabalhando em um projeto final sobre o tema. E daí? E que tal se eu oferecesse um caso real para você estudar? Apesar da raiva, a curiosidade acadêmica de Camila desperta. Que tipo de caso? A reforma completa dos projetos da Santana Incorporações. Transformá-los em desenvolvimentos sustentáveis que preservem comunidades. Você está brincando comigo? Nunca estive mais sério na vida. Bruno tira um envelope do bolso. Aqui estão os detalhes de 3 projetos ativos. Quero sua consultoria para torná-los socialmente responsáveis. Camila pega o envelope desconfiada. Por quê? Porque você estava certa. Porque posso fazer melhor e porque... Ele respira fundo. Porque quero me tornar o homem que você merece, mesmo que seja tarde demais para nós. Bruno, não é sobre reconquistar você, Camila. É sobre usar tudo que aprendi com você para fazer a diferença. Se você não quiser trabalhar comigo, entendo, mas pelo menos aceite o projeto para sua apresentação. Camila abre o envelope, vendo plantas arquitetônicas, relatórios financeiros, estudos de impacto ambiental. Isso é sério? Completamente. E se suas propostas forem viáveis, vou implementá-las. Mesmo que reduzam seus lucros? Lucro sem propósito é só números numa conta bancária. Camila o estuda por um longo momento. Por que você está fazendo isso? Porque 3 dias atrás, uma mulher muito sábia me disse que eu preciso escolher quem vou ser. E escolho ser alguém que merece ter conhecido você. Bruno não voltou à padaria desde o confronto, mas hoje está aqui com um propósito específico. Seu Antônio o vê entrar e imediatamente fica tenso. Se veio ver a Camila, ela não quer falar com você. Na verdade, vim falar com o senhor e com os outros comerciantes da rua. Sobre o quê? Sobre um projeto. Posso reunir todo mundo?
Uma hora depois, a padaria está cheia de pequenos empresários locais. O dono da farmácia, a senhora da loja de roupas, o mecânico da esquina, o barbeiro. Bruno está nervoso, mas determinado. Obrigado por virem. Sei que tenho uma reputação ruim aqui e mereço isso. Mas quero propor algo que pode beneficiar toda a comunidade. Ele explica seu plano. Em vez de demolir e reconstruir, renovar e expandir. Criar um centro comercial comunitário que preserve os negócios existentes, mas ofereça melhor infraestrutura, segurança e oportunidades de crescimento. E o que você ganha com isso? Pergunta o farmacêutico, desconfiado. Menos dinheiro no curto prazo, mais satisfação no longo prazo. Isso é conversa de rico culpado, murmura alguém no fundo. Talvez seja, Bruno admite. Mas também é conversa de alguém que aprendeu que dinheiro sem propósito não vale nada. Seu Antônio levanta a mão. E se não der certo? Se você mudar de ideia? Então vocês ficam com o que tem agora e eu assumo os prejuízos. E por que deveríamos confiar em você? Bruno olha ao redor da sala, vendo rostos céticos mas curiosos. São pessoas que trabalham duro toda a vida, que não podem se dar ao luxo de acreditar em promessas vazias. Porque, ele diz finalmente, uma pessoa muito especial me ensinou que confiança se constrói com ações, não com palavras. E pretendo passar o resto da vida provando que aprendi a lição. A reunião termina sem decisões definitivas, mas com um acordo para uma segunda reunião na próxima semana, onde Bruno apresentará propostas concretas, desenvolvidas em parceria com um escritório de arquitetura social. Quando todos saem, seu Antônio se aproxima de Bruno. Ela sabe que você está fazendo isso? Não sei, espero que sim, mas estou fazendo porque é certo, não para impressioná-la. Bruno, seu Antônio diz, sua voz mais gentil, ela está sofrendo. Trabalha o dobro para não pensar, estuda até de madrugada, mas eu vejo que ela sente sua falta. E eu sinto falta dela. Mas primeiro, preciso me tornar alguém digno dessa falta. Camila está sozinha na biblioteca, cercada por livros sobre desenvolvimento urbano e as plantas que Bruno lhe deu. Apesar de toda a raiva e dor, não consegue negar que o projeto é fascinante e que suas ideias estão sendo genuinamente consideradas. Seu celular vibra. Uma mensagem de Bruno. Vi sua proposta. É brilhante. Posso implementar tudo. Obrigado por me ensinar a sonhar com propósito. Ela olha para a mensagem por um longo tempo, sentindo lágrimas formarem em seus olhos. Uma parte dela quer responder, quer acreditar que ele mudou de verdade. Mas outra parte ainda dói com a traição, com a sensação de ter sido enganada. Dona Maria, a supervisora da biblioteca, se aproxima. Camila, querida, já passa da meia-noite. Você deveria ir para casa. Só mais um pouquinho, Dona Maria. Estou terminando algo importante. Tem a ver com aquele rapaz que costumava vir buscar você? Camila suspira. Tem. Posso dar um conselho de quem já viveu muito? Claro. Às vezes as pessoas cometem erros por medo, não por maldade. E às vezes perdoar alguém que realmente mudou é um presente que damos para nós mesmas. Camila olha para as plantas espalhadas à sua frente. Projetos que podem mudar a vida de centenas de famílias, ideias que nasceram de conversas entre ela e Bruno na padaria. Como eu sei se ele mudou de verdade? Observe as ações dele, não as palavras. E principalmente, Dona Maria sorri, observe o que ele faz quando acha que você não está vendo. Enquanto Camila arruma seus livros para ir para casa, uma ideia começa a formar em sua mente. Talvez seja a hora de descobrir, sem Bruno saber, se suas mudanças são genuínas ou apenas um espetáculo para reconquistá-la. A quinta parte termina com ambos os protagonistas em processo de crescimento.
Bruno aprendendo a usar sua riqueza com propósito, e Camila considerando a possibilidade de perdão. A redenção está em andamento, mas ainda não está completa. A Rua das Flores está irreconhecível. Onde antes havia calçadas rachadas e fachadas desbotadas, agora há uma movimentação controlada de trabalhadores, arquitetos e engenheiros. Mas não é o caos destrutivo típico de uma obra convencional. É uma renovação cuidadosa, que preserva a essência enquanto melhora a estrutura. A padaria São José ganhou uma extensão moderna, mas harmoniosa, com grandes janelas que permitem mais luz natural e um pequeno espaço para eventos comunitários. Ao lado, a farmácia do Seu João tem uma nova fachada, e a loja de roupas da Dona Conceição foi ampliada. O projeto de Bruno não apenas preservou os negócios locais, os fortaleceu. Camila está na entrada da nova área da padaria, observando seu Antônio explicar o funcionamento do novo forno elétrico para Dona Marlene. Durante os últimos 2 meses, ela assistiu, inicialmente desconfiada, à transformação gradual não apenas do bairro, mas do próprio Bruno. Ele cumpriu cada promessa feita na reunião comunitária. Mais que isso, superou as expectativas. Criou um fundo de microcrédito para pequenos empresários, estabeleceu parceria com a universidade para estágios remunerados dos estudantes locais e implementou um programa de capacitação profissional. Menina, você vai ficar aí parada ou vai me ajudar com esses doces? Grita Dona Marlene da cozinha, mas há carinho em sua voz. Camila sorri e se dirige à cozinha, onde encontra uma surpresa. Sua antiga mesa de estudos foi substituída por uma pequena sala nos fundos, equipada com computador, impressora e uma biblioteca com livros de administração e desenvolvimento sustentável. Seu Antônio, o que é isso? Ah, isso! Ele finge desinteresse, mas Camila percebe o sorriso mal disfarçado. Alguém doou uns equipamentos. Disse que esta padaria merece ter um centro de estudos para a administradora mais promissora da região. Camila não precisa perguntar quem foi esse alguém. Nos últimos 2 meses, pequenos gestos anônimos apareceram em sua vida. A bolsa de estudos integral que, magicamente, surgiu para seu curso, os livros caros que apareceram na biblioteca da faculdade, a oportunidade de estágio em uma empresa de consultoria social que, coincidentemente, precisava de alguém com seu perfil. Bruno manteve distância física, respeitando seu pedido de espaço, mas suas ações falavam mais alto que qualquer palavra. Bruno está em uma videoconferência com investidores argentinos, apresentando o projeto de intercâmbio estudantil que será financiado pela empresa. É o 10º projeto social implementado em 2 meses, todos baseados nas ideias que Camila compartilhou durante suas conversas na padaria. Senhor Santana, diz o investidor principal, me impressiona como sua empresa combina lucro com responsabilidade social. É exatamente o tipo de parceria que procuramos. Quando a reunião termina, Amanda entra com uma pilha de documentos. Bruno, chegaram os relatórios de impacto social dos últimos projetos. Os números são impressionantes. Geração de empregos, valorização imobiliária sustentável, satisfação comunitária e a rentabilidade. Menor no primeiro ano, como previsto, mas as projeções de longo prazo são excelentes. Além disso, Amanda sorri. Nossa reputação no mercado mudou completamente. Somos agora referência em desenvolvimento responsável. Bruno folheia os relatórios, sentindo uma satisfação que nunca experimentou com simples números de lucro. Cada gráfico representa famílias que mantiveram seus lares, jovens que conseguiram emprego, pequenos empresários que expandiram seus negócios. Amanda, preciso de um favor pessoal. Claro. Descubra discretamente como está o projeto final da Camila na faculdade. Se ela precisa de algum dado adicional, informações específicas. Bruno, Amanda o interrompe gentilmente.
Você sabe que ela sabe que você está por trás de todas essas melhorias na vida dela, né? O que quer dizer? Uma bolsa de estudos que aparece exatamente quando ela mais precisa, livros caros que surgem na biblioteca, oportunidade de estágio perfeita. Amanda balança a cabeça. Ela é inteligente demais para não conectar os pontos. Bruno fica em silêncio, processando essa informação. Se Camila sabe, por que não disse nada? Por que não rejeitou a ajuda? Amanda, cancele meus compromissos de hoje. Todos. Todos. Preciso fazer uma coisa. Bruno está no estacionamento quando Camila sai do prédio, carregando uma pasta com o que claramente é seu projeto final. Quando ela o vê, para por um momento, como se estivesse decidindo entre se aproximar ou seguir em frente. Finalmente, ela caminha em sua direção. 2 opções, diz ela, parando a 2 metros de distância. Ou você tem uma explicação muito boa para estar aqui, ou está me perseguindo. Tenho uma pergunta. Bruno responde nervoso. Uma pergunta importante. Qual? Você sabia sobre a bolsa, os livros, o estágio? Você sabia que fui eu? Camila o estuda por um longo momento. Soube desde a 2ª semana. E por que não disse nada? Por que não rejeitou? Por quê? Ela suspira, sentando-se em um banco próximo. Precisei de tempo para entender a diferença entre caridade e outra coisa. Bruno se senta ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Que outra coisa? Alguém que aprendeu a usar seus recursos para multiplicar oportunidades, não apenas distribuir esmolas. Camila olha para a pasta em suas mãos. Você não me deu coisas, Bruno. Você me deu chances. Chances de provar meu valor, de crescer, de conquistar por mérito próprio. Camila, deixe-me terminar. Ela se vira para encará-lo. Durante 2 meses, observei você. Não apenas o que fazia por mim, mas o que fazia pela comunidade, pelos comerciantes, pelos estudantes. Vi você acordar às 6 da manhã para supervisionar obras. Vi você jantar sanduíche no escritório para cortar custos dos projetos sociais. Bruno não sabia que estava sendo observado. Vi você transformar uma empresa focada apenas em lucro em algo que gera valor real para as pessoas. E mais importante, a voz de Camila fica mais suave. Vi você fazer tudo isso mesmo quando acreditava que eu nunca o perdoaria. Camila, eu tenho uma pergunta para você agora. Qual? Por que você fez tudo isso? A verdade. Não para me reconquistar, não para limpar sua consciência. A verdade. Bruno respira fundo, sabendo que este é o momento mais importante de sua vida. Porque você me mostrou quem eu poderia ser. Porque pela primeira vez, minha vida teve propósito além de cumprir obrigações herdadas. E porque... Ele pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque mesmo se você nunca me perdoasse, eu queria me tornar alguém digno de ter te conhecido. Camila fica em silêncio por um longo momento, olhando para o campus onde estudantes passam apressados, cada um perseguindo seus próprios sonhos. Bruno, posso te contar um segredo? Claro. Eu te perdoei há 1 mês. Bruno se vira para ela, chocado. O quê? Perdoei quando vi você chorando na inauguração da creche comunitária, quando você achou que ninguém estava vendo, mas eu estava. Vi um homem que finalmente entendeu o que significa fazer diferença na vida das pessoas. Então por quê? Porque perdoar é uma coisa, confiar novamente é outra. Camila abre a pasta e retira um documento. Este é meu projeto final. Quer ver? O título na capa faz Bruno engolir em seco. Transformação empresarial e impacto social. O caso Santana Incorporações. Você fez um estudo de caso sobre minha empresa? Sobre nossa empresa, ela corrige, e Bruno percebe o pronome possessivo. Nossa!
Camila sorri pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno, sem guardas. Bruno, tenho uma proposta de negócios para você. Que tipo de proposta? Quero ser sua sócia. Não no sentido romântico, ainda não, mas no profissional. Você tem recursos e influência. Eu tenho conhecimento e conexão com as comunidades. Juntos, podemos fazer mais do que qualquer um conseguiria sozinho. Bruno a olha, tentando processar o que está ouvindo. Você está falando sério? Completamente. Claro que teria que ser uma sociedade real, com contrato, responsabilidades, participação nos lucros. Camila, você tem 24 anos e ainda nem se formou. E você tem 28 e herdou um império sem saber direito o que fazer com ele. Ela retruca, mas sem malícia. Acho que nos complementamos bem. Bruno ri. O primeiro riso genuíno em meses. Sua mãe sabe dessa ideia maluca? Foi ideia dela. O quê? Ela disse que, se eu realmente te perdoei, deveria fazer algo construtivo com isso. E que duas pessoas que se completam não deveriam desperdiçar essa conexão por orgulho. Eles ficam em silêncio, observando a movimentação do campus. A proposta de Camila é surreal, mas faz sentido de uma forma que Bruno não consegue explicar. E sobre nós, ele pergunta cuidadosamente. Nós vamos devagar, muito devagar, como amigos que aprenderam a se respeitar, que talvez um dia possam aprender a confiar completamente um no outro novamente. E se um dia isso acontecer, Camila se levanta, estendendo a mão para ele em um gesto formal de negócios. Aí veremos se o que sentimos um pelo outro é forte o suficiente para sobreviver à honestidade completa. Bruno aceita a mão dela, e o aperto se transforma em algo mais caloroso, mais promissor. Então, sócio, Camila sorri, pronto para mudar o mundo? A padaria está cheia para a inauguração oficial do Centro Comunitário São José, um espaço que combina a padaria renovada com sala de estudos, biblioteca, centro de capacitação profissional e área para eventos. Bruno e Camila estão lado a lado, observando a celebração da comunidade. Nos últimos 6 meses, sua parceria profissional floresceu de forma impressionante. A Santana Incorporações se tornou referência nacional em desenvolvimento sustentável, com projetos sendo replicados em outras cidades. Camila se formou com louvor e já está cursando uma especialização em gestão social e empresarial. Pessoalmente, eles reconstroem sua relação com paciência e transparência absoluta. Bruno aprendeu a compartilhar não apenas seus recursos, mas suas inseguranças, medos e sonhos. Camila descobriu que pode manter sua independência mesmo aceitando a ajuda de quem a ama. Discurso! Discurso! Grita seu Antônio, e a multidão concorda. Bruno olha para Camila, que balança a cabeça sorrindo. Pode falar por nós dois. Ele sobe em uma cadeira improvisada, olhando para os rostos familiares que agora fazem parte de sua vida real, não apenas de seu projeto social. Amigos, ele começa. Há 8 meses eu era um homem perdido, que dirigiu até aqui por acaso. Hoje sei que não foi acaso, foi destino. Vocês me ensinaram que riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que construímos juntos. Ele olha para Camila, que está sorrindo com lágrimas nos olhos. Especialmente, quero agradecer a alguém que me mostrou que mudar não é perder quem somos, é descobrir quem podemos nos tornar. A multidão aplaude, e Bruno desce da cadeira. Camila se aproxima dele. Bonito discurso, sócio. Obrigado, sócia. Eles estão parados um perto do outro e há um momento de consciência mútua. Nos últimos meses, a atração física e emocional entre eles só cresceu, temperada agora por respeito mútuo e transparência total. Bruno, Camila diz suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Sempre. Você está feliz? Ele olha ao redor.
A comunidade celebrando, os projetos que mudaram vidas, a mulher extraordinária ao seu lado que o desafiou a ser melhor. Pela primeira vez na vida, completamente feliz. Mesmo com todos os problemas que ainda temos para resolver, os projetos em andamento, a resistência de alguns investidores, o fato de que ainda estamos aprendendo a trabalhar juntos, especialmente por causa disso, Bruno sorri. Problemas que valem a pena resolver são muito melhores que uma vida vazia sem desafios. Camila dá um passo mais perto. E sobre nós, ainda tem dúvidas? Muitas, mas são dúvidas sobre o futuro, não sobre o que sinto por você. E o que você sente por mim? Bruno a olha nos olhos, vendo a mulher que o transformou não através de exigências ou ultimatos, mas através do exemplo de como viver com propósito. Que você é minha parceira em tudo que importa, nos negócios, nos sonhos, na vida. E que, se você quiser tentar novamente, devagar, com honestidade total, eu gostaria muito de descobrir se podemos ser tão bons juntos romanticamente quanto somos profissionalmente. Camila sorri, o mesmo sorriso que o encantou na primeira noite chuvosa. Bruno Santana, você está me pedindo um encontro? Camila Santos, estou pedindo uma chance de construir algo verdadeiro com você. Aceito, mas com uma condição. Qual? O primeiro encontro tem que ser aqui na padaria. Com café da dona Marlene e pão na chapa. Bruno ri, lembrando-se de como tudo começou. Não seria em nenhum outro lugar. Enquanto a festa continua ao redor deles, Bruno e Camila caminham para a mesa perto da janela, a mesma onde tiveram suas primeiras conversas profundas. Mas agora não são mais um milionário perdido e uma jovem sonhadora de mundos diferentes. São parceiros que construíram uma ponte entre seus mundos, criando algo novo e melhor para ambos. Do lado de fora, São Paulo continua sua rotina frenética, mas dentro da padaria São José, duas pessoas descobrem que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que nos complete, mas sobre se tornar alguém digno de completar outra pessoa. Epílogo. 1 ano depois, a Santana Incorporações foi renomeada para Santana em Santos Desenvolvimento Sustentável. Seus projetos são estudados em universidades como modelo de responsabilidade social empresarial. Bruno e Camila se casaram em uma cerimônia simples na comunidade de Cidade Tiradentes, com festa na padaria que os uniu. O verdadeiro final feliz não foi o encontro do amor, mas a descoberta de que duas pessoas dispostas a crescer juntas podem transformar não apenas suas próprias vidas, mas a vida de uma comunidade inteira. E toda manhã, antes de ir para o escritório, eles ainda tomam café na padaria São José, planejando o próximo projeto que vai mudar o mundo, um bairro de cada vez. Se esta história tocou seu coração, se você acredita no poder transformador do amor verdadeiro e da segunda chance, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou nesta jornada de Bruno e Camila? Suas histórias e experiências são preciosas para nós. Até a próxima história que vai aquecer seu coração.